Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e esse é mais um Hangout especial aqui do Brasil Paralelo. Na semana passada, nós falamos sobre um tema de suma importância que tem gerado uma enorme repercussão. Falamos sobre a proliferação de cursos com temática político-partidária em universidades. Aproveitamos para agradecer a todos vocês que, na semana passada, nos prestigiaram com uma enorme audiência. Aos comentários positivos, aos apontamentos críticos que foram feitos e que servem certamente para aprimorar o trabalho que o Brasil Paralelo vem fazendo, tanto por meio dos documentários, quanto por meio de debates como esse que promovemos agora nas quartas-feiras. E já aproveito aqui para garantir para vocês que estão nos acompanhando, isso é apenas um aquecimento, é apenas uma prévia de projetos ainda maiores, com o selo de qualidade do Brasil Paralelo. Vocês esperem e verão. Antes de apresentar os convidados da edição de hoje do nosso Hangout, eu quero lembrar a vocês que nos acompanham que no próximo dia 19 de março, o Brasil Paralelo vai dar continuidade à série Brasil, a Última Cruzada. Vai estrear os próximos 2 episódios e o trailer vocês conferem já nas nossas redes sociais e nos nossos canais. Eles estão disponíveis nos mais variados formatos. Então é isso, né? Você pode aproveitar esta oportunidade para se transformar em membro do Brasil Paralelo. Ao se tornar membro do Brasil Paralelo, você tem acesso a todo um conjunto de conteúdos que dão baliza aos nossos documentários. Mas também nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade com excelência técnica e editorial, que são a característica que nós tentamos imprimir nos conteúdos que disponibilizamos. Também vou aproveitar a oportunidade desse Hangout e da sua audiência para divulgar que na semana que estivemos aí passada, nós lançamos um e-book especial, né, totalmente gratuito. Tem as ilustrações da série Brasil, a Última Cruzada. E você tem acesso a esse material através do link que eu vou passar aqui por voz, né? Então anotem, é materiais.brasilparalelo.com.br/ebook-série-Brasil. Ou também pesquisando nas nossas redes sociais, né? Este e-book, aliás, está muito bonito. Está lá à disposição de vocês que nos acompanham. Então, está aí os nossos recados. Essa semana nós vamos continuar a abordar o tema educacional, só que desta vez sob um prisma diferente. Nós vamos fazer um link através de um assunto que tem criado uma enorme discussão, mas que ainda é muito pouco conhecido e que necessita dos óbvios esclarecimentos. E o Brasil Paralelo se propõe a fazê-los. Se trata de homeschooling. Para tratar desse assunto, nós convidamos alguns especialistas. Nós temos conosco o Ricardo Dias, que é o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. A Ana Paula Reis, que é diretora pedagógica da Anabel, primeira homeschool do Brasil. O Gustavo Abadi, que é criador do primeiro curso online de homeschooling do Brasil. E o Alexandre Magno Fernandes Moreira, que é diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Esses são os nossos convidados para falar desse tema que é tão importante. Segundo o levantamento feito, cerca de 6.000 crianças hoje no Brasil estão no modelo de homeschooling. E há a possibilidade de, em breve, haver uma regulamentação disso no país. Há uma discussão também em curso no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, as ações que tramitam na Corte foram suspensas
Se eu não me engano, acho que foi pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Por isso, meus caros, esse é um assunto que divide muitas opiniões e que necessita ser trazido à tona. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos convidados, dar uma boa noite especial a eles, e eu começo essa rodada de apresentação chamando a atenção aqui para o fato de que o Brasil Paralelo é um produtor de conteúdo, no sentido, inclusive, educacional. A série A Última Cruzada trata da história do nosso país. História essa que é tão pouco conhecida pelas crianças e pelos adultos. Então, há uma necessidade de maior conhecimento por parte da imensa maioria da população brasileira que se mantém à margem do conhecimento, que é esse conhecimento presente em livros, presente em pesquisas, presente nos mais diversos meios. Por meio deste nosso documentário, dessa nossa série documentário, nós trazemos um pouco disso para vocês. E eu gostaria de começo pelo Gustavo Abadi, e eu trago aqui o seguinte questionamento a ele. Em relação a essa, digamos, conjectura de documentários, de conteúdos que são pouco acessados pelos estudantes, dá para chamar isso já de homeschooling? Boa noite, Gustavo. Prazer tê-lo conosco. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana e demais. Eu primeiro quero agradecer pelo convite do Brasil Paralelo e te dizer assim que quem não quer aprender jamais conseguirá se educar. Então eu digo o seguinte, e sem puxação, viu, Guilherme? Porque assim é importante o trabalho que o Brasil Paralelo faz hoje em termos educacionais. O resgate, por exemplo, da história do Brasil, sem aquela tarja vermelha clássica, é talvez um dos projetos mais importantes que tem sido feito nos últimos anos do Brasil. E isso, o Brasil Paralelo está de parabéns, porque além de fazer bom jornalismo, faz boa história. Então, com certeza, os documentários produzidos pelo Brasil Paralelo servem e servirão sim para que muitas famílias e todas as pessoas que queiram de fato aprender algo consigam aprender bem. Né? Em termos pedagógicos, a gente sabe que assistir um vídeo, ouvir, né, o som, ajuda enormemente no aprendizado. Então, eu acho que o Brasil Paralelo faz um grande trabalho, né, e sim, acredito que os documentários possam ser muito frutíferos para quem quer aprender. Viu? Muito bem. A professora Ana está aqui no estúdio conosco. Boa noite. Boa noite. Qual que é a importância de documentários, de conteúdo como esse que o Brasil Paralelo produz para um ensino que não seja um ensino necessariamente escolar? A educação hoje ela tem uma diversidade muito grande de aprendizagem. Cada aluno tem a sua forma de aprender. Como temos alunos que aprendem pelo auditivo, temos alunos que aprendem pelo visual, e isso o Brasil Paralelo vem valorizando. Porque quando o aluno consegue visualizar aquilo que ele está estudando, o aprendizado é muito mais adequado e tem mais, como é que eu vou dizer, ele sustenta mais o conhecimento. Muito bem. Rick Dias esteve aqui semana passada, no nosso debate sobre os cursos do golpe de 2016, e eu gostaria de fazer o mesmo questionamento para ele. Qual que é a importância desses documentários de conteúdos diferenciados para a formação e intelecto na formação dos alunos? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana, professora Ana. Boa noite ao Alexandre, ao Gustavo, aí na Serra Gaúcha. É uma alegria estar aqui, quero agradecer a vocês pelo convite. Eu sou um fã dos vídeos do Brasil Paralelo, do trabalho que vocês fazem. Acho uma releitura muito importante, né, fundamental para um entendimento que ficou apenas com uma versão dos fatos, versão esta que ainda está aí nos livros escolares. Vocês
estão passando essa história limpo, e é muito importante que a gente consiga, inclusive, dialogar versões. Aqui não se trata simplesmente da verdade ou não verdade, eu acho que a discussão não é essa, mas como o próprio Gustavo falou, o trabalho é muito importante, né, desse ponto de vista, do ponto de vista histórico, sem dúvida nenhuma, e do ponto de vista pedagógico, como a professora Ana falou, tem alunos que são auditivos, tem alunos visuais, tem alunos sinestésicos, e assim, todos aprendem de todas as formas, mas alguns aprendem mais por um estilo próprio, né? E esse audiovisual, sem dúvida, é fantástico, né? A qualidade do trabalho de vocês também é muito bem feito, e eu sou um fã. Obrigado, Rick. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso Hangout, e a pergunta é exatamente a mesma. Ok, muito boa noite, Guilherme. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou pessoalmente um fã do Brasil Paralelo, e tanto o Gustavo quanto o Rick já deixaram bem claro que essas séries do Brasil Paralelo, elas dão uma perspectiva nova sobre a nossa história, tiram essa tarja vermelha, mas eu gostaria de ressaltar também o seguinte: mesmo sem a tarja vermelha, a história no Brasil tem sido, muitas vezes, simplesmente uma compilação de fatos que são absolutamente desinteressantes para quem aprende. E por que aprender história? Eu acho que esse é um questionamento importante. Eu considero que a gente precisa aprender história para ter inspiração de grandes vidas, para que a gente se inspire na nossa vida, nessas grandes vidas do passado, que a gente, até pelo contrário, aprenda com os grandes erros do passado e, ao mesmo tempo, forme um senso da nossa própria identidade, a nossa própria identidade nacional, identidade pessoal, que decorre em parte dessa. E quando eu assisto um desses vídeos do Brasil Paralelo, eu vejo isso acontecendo. E nunca vi, na minha formação como aluno, na minha formação escolar, nada disso nem de perto acontecendo. Então, eu considero que vocês estão fazendo alguma coisa absolutamente nova e revolucionária no Brasil. Muito bem, obrigado, Alexandre. E eu gostaria de aproveitar a nossa audiência para dizer para você que está nos acompanhando, que está nos prestigiando, que você vai receber um presente. O presente é o seguinte: nós vamos dar para vocês 5% de desconto na aquisição da nossa série histórica. Tá bem? 5% de desconto. Isso é exclusivo para você que está acompanhando este Hangout. 5% de desconto sobre a série histórica, Brasil, a Última Cruzada, e 5% de desconto no conjunto, na aquisição da série histórica em conjunto com o Congresso Brasil Paralelo. Então, esta oportunidade de desconto, ela se amanhã até o meio-dia. Então, vocês vão se inscrever através do link que está aparecendo na transmissão, e vão colocar lá a seguinte senha: Hangout PB. BP. Brasil Paralelo. Hangout BP. Tá bem? Coloquem lá e vocês vão ter uma oportunidade de desconto de 5%, seja na aquisição da série histórica, seja na aquisição do combo série histórica mais o Congresso Brasil Paralelo. Só fazendo aqui um link, então, indo adiante, o que disse o Alexandre sobre a história do Brasil, porque há necessidade de se entender, compreender e conhecer a história, né? Vamos fazer aqui uma ligação direta com o que nós já vimos na televisão. A televisão é, no Brasil, ainda a principal ferramenta de informação. Todas as vezes, por exemplo, que se tratou da família real brasileira, principalmente na TV Globo, foi de forma escrachada. O que foi a série Quinto dos Infernos, não um deboche em relação à família real, principalmente a partir da chegada da corte no Brasil, eles fugindo da Europa do Napoleão Bonaparte. Vejam o modo como o imperador foi retratado, como um palhaço, e o Brasil Paralelo está, de alguma maneira, tentando trazer um resgate dessas figuras. O próximo episódio, que estreia dia 19, junto com o sexto, é focado numa figura que é pouquíssimo conhecida, que é um grande
grande monarca, que é um grande estadista, que é o Dom Pedro II e o seu reinado. Mas vamos evoluir na conversa, vamos falar sobre o homeschooling. Eu vou começar pela nossa convidada que está aqui agora, a professora Ana, porque a Ana, ela é coordenadora da primeira escola física de homeschooling, que é a Anabel. Eu gostaria que tu faça um pouco da tua experiência da Anabel, com alunos, como é que tu tem estado? Bom, a homeschool ela surgiu a partir de um dia vendo televisão, em massa, vendo o filme A Creche do Papai, percebi que aquela questão de trazer a educação para dentro de casa dava certo. E que a gente tem uma diversidade de alunos muito grande. E a escola há um único formato. E estava na hora da gente ampliar esse leque e achar o perfil educacional para cada indivíduo. A homeschool, então, ela surgiu a partir daí. Nós hoje somos um complemento escolar em virtude da questão jurídica do país. Esse impasse não se concretizou. Mas dentro do complemento escolar, trabalhando em parceria com as escolas, a gente consegue potencializar os alunos, ver qual é a melhor área de aptidão deles e ensinar a estudar conforme cada um aprende. Nós também trabalhamos com a provocação do saber. Então, hoje a homeschool é um complemento escolar, onde a gente diz para os alunos, a diferença quem vai fazer são vocês. Seus colegas foram para a escola, ficaram 4 horas lá, e vocês estão aqui por mais 2 horas. Conhecimento nunca é demais. Dentro da homeschool, então, a gente tenta agregar o aluno e a família. Dá para dizer que eles aprendem muito mais lá do que na escola. Ou eles aprendem tudo lá e nada na escola. Qual que é a tua experiência em relação aos alunos? Como é que eles chegam? E como é que tu entrega eles? A nossa diversidade é muito grande. A gente trabalha desde alunos para adaptação, para inclusão, auxiliando as escolas nesse processo, quanto para alunos que não têm dificuldade de aprendizagem e querem potencializar as suas aptidões. São 8 anos que a gente está com a casa aberta, batemos 100% em aprovação de novo, trabalhando tanto com alunos especiais, quanto alunos ditos normais. A aprendizagem, para nós, ela não é a transmissão do conhecimento. O aluno tem que sair da zona de conforto. A gente tem que provocar o conhecimento para que ele tenha autonomia de poder construir ele mesmo, e ele ir atrás daquilo que ele espera. Hoje a escola ela tem um formato único, né? E quando a gente fala hoje em tantas diversidades, a gente não fala da diversidade de tipos de aluno. Tem alunos para perfil de escola, como tem alunos que não se adaptaram ao sistema escolar e acabam sofrendo fracasso. E a gente tem que ter o cuidado de perceber qual é a melhor forma que cada um tem de aprender, para perceber qual é o melhor espaço para eles. A homeschooling, eu acho que surge também numa questão de tu trabalhar os valores, a parte que antes as famílias conseguiam trabalhar mais, a escola também trabalhava isso, e hoje a escola está mais conteudista, né? Então, a importância da homeschooling é que eu vejo que tem alunos que não conseguem se enquadrar na caixa escola, como tem alunos que têm condições de ter escola, como a gente tem famílias que têm condições de auxiliar o seu filho no processo educacional, e a gente sabe que a homeschooling traz grandes resultados também. A gente tem muitos alunos que acabam se sobressaindo porque os pais enxergam aquela potencialidade. Enquanto na escola eles têm que aprender da mesma maneira, acabam alguns potenciais não aparecendo, né? Porque a transmissão do conhecimento ainda existe. Eu não sou contra a escola, sou extremamente a favor de escola, como eu sou a favor de termos diversidade de formas de aprender, tanto com homeschooling, como espaços pequenos como o nosso, que trabalha grupos pequenos e que pode trazer um pouco da afetividade e também provocar essas zonas de saber, como também escolas grandes, pequenas, métodos, enfim, hoje a gente tem uma variedade muito grande de metodologias. Passar a bola para o Gustavo, e eu quero perguntar para ele qual que é a experiência dele, no caso de um curso digital sobre homeschooling, e as suas considerações em relação, inclusive, ao que a professora Ana falou. Certo. A minha preocupação em criar um curso, ela é resultante da própria experiência de educar os filhos em casa. Nós começamos a fazer isso há uns 4, 5 anos atrás, e
a minha esposa teve a iniciativa de criar um blog e começar a escrever sobre o assunto, enfim, nós tivemos pais que começaram a nos perguntar por onde eu começo, né, que materiais que eu utilizo, que métodos que eu utilizo, como é que é a vida de um homeschooling, de um homeschooler, é possível fazer homeschooling parcial, todos esses tipos de perguntas a gente vinha recebendo com muita frequência, e então a gente decidiu, olha, vamos fazer um curso para que as pessoas possam ter acesso a esse curso e se preparar para assumir a educação dos seus filhos integralmente. Esse foi o pontapé da coisa, né? E o curso tem sido muito bem sucedido. O Homeschooling 1.0 já tem 1 ano e meio de existência. Ele é feito todo via internet e a gente tem trabalho de consultoria, ajudando. Quantos participantes tem, Gustavo? Hoje nós já chegamos na casa dos 600 participantes. É um curso com 8 aulas, então ele é introdutório, ele não vai esgotar o assunto, mas ele vai te dar as ferramentas para que você possa começar a praticar homeschooling em casa com segurança, certo? Sobre o que a Ana falou, eu achei esplêndido o trabalho dela. Eu quero te dizer, eu não sei se você sabe, mas deve saber, na Espanha já existe um diálogo muito frutífero entre escolas, organizações que ajudam na educação e famílias. Então, assim, existem estudos acadêmicos feitos na Universidade de Navarra, em Salamanca, que falam justamente isso. Nós temos que aprender a não execrar nenhuma forma de instrução, mas muito pelo contrário, integrando-as, porque tanto são o número de propostas de ensino, quanto tanto são o número de pessoas, né? Então, a gente precisa, sim, ser capaz de utilizar todos os métodos possíveis, todas as formas possíveis para que as pessoas aprendam. Então, assim, o Homeschooling 1.0 veio para os pais, por exemplo, que querem fazer isso, querem ensinar os seus filhos em casa e não podem se deslocar num país enorme de dimensões continentais como o Brasil. Então faz via internet, entra em contato conosco via EAD e por aí vai. Né? Até Gustavo, deixa eu só te fazer uma pergunta nesse sentido que eu acho que é muito importante. E até para esclarecer, porque eu passei a última semana lendo muitas matérias contrárias ao homeschooling, inclusive publicações conhecidas. E eu vi uma penca de argumentos que estabelecem os defensores do homeschooling como pessoas anti-escola. Vocês são pessoas anti-escola ou vocês, na verdade, propõem apenas um ensino que seja diferenciado? Como é que vocês se colocam nessa situação? E eu vi ali que tu mencionaste que há uma harmonia entre escola e homeschooling em países do mundo desenvolvido. Sim. Dá para fazer isso no Brasil? Não é necessário criar uma guerra entre os defensores do homeschooling e os defensores do método escolar? De forma alguma. De forma alguma. Inclusive o seguinte, se hoje existe uma guerra entre escolas e homeschoolers, não é por vontade dos homeschoolers. É por uma lei que obriga você a educar, a matricular o seu filho aos 4 anos de idade. Isso é uma lei injusta e nós fazemos questão de quebrá-la. A grande questão aqui é o seguinte, nós não somos contra a escola. Provavelmente muitos dos homeschoolers não fariam homeschooling se a educação fosse boa. Se as escolas fossem boas. O nosso problema não são com escolas, mas são com escolas ruins. E aí que está a questão. Né? Nós somos defensores da liberdade, Guilherme. Que é o seguinte, eu não vou pedir permissão a ninguém, muito menos a um cidadão que senta de 4 em 4 anos no governo do estado ou do Brasil, permissão para dizer o que eu devo ensinar para o meu filho ou não. Vejam, nós invertemos a lógica das coisas. As pessoas acreditam que uma pessoa que às vezes não tem filho
que não sabe, que recebeu um diploma, é capaz de educar melhor que uma mãe que pariu um filho. E isso é um absurdo, um completo absurdo. Desde que o mundo é mundo, as coisas não são assim, entende? Então, assim, os homeschoolers, sempre que podem, eles são bons cidadãos e ajudam as escolas, ajudam as associações perto de suas casas. Nós fizemos a nossa opção. Então, assim, nós não vamos dizer, olha, não mande o seu filho para a escola, porque a escola é ruim, porque lá defende ideologia de gênero e outras coisas mais. Nós não precisamos nem gritar para isso, Guilherme. Hoje isso está claro assim como a luz. Então, o que nós queremos é justamente o seguinte, queremos que o Brasil, em termos de projeto político, ofereça uma boa educação. Para os nossos filhos, oferecemos nós. Entende? Quem quiser optar por escola, nós respeitamos, porque afinal de contas esse é o princípio da liberdade. Né? Você faz aquilo que lhe entender melhor, o que é o seu direito. É isso. Os homeschoolers não têm pretensão nem de que o homeschooling será o método hegemônico no Brasil. Não é assim em lugar nenhum. Não vai ser aqui. Entende? Muito bem. Então... Alexandre, deixa eu te perguntar. Nós estamos, eu mencionei isso na introdução da nossa conversa aqui, nós estamos no meio de uma espécie de vácuo jurídico, né? Por um lado, esta obrigatoriedade de matrícula, mas, por outro lado, as ações que tramitam no judiciário estão suspensas. E daí, pessoas como a professora Ana e o Gustavo acabam, digamos, diante da insegurança jurídica. Como é que se encara uma situação dessas? E o que se pode esperar daqui para frente? Bem, difícil responder essa pergunta assim rapidamente. Eu gosto de fazer perguntas difíceis. Sim, é uma situação bastante complexa que nós estamos vivendo hoje, mas basicamente é o seguinte, Guilherme, historicamente no Brasil nós temos visto a identificação entre educação e escolarização. Considera-se em todas as políticas públicas que ambas são exatamente a mesma coisa. O que o movimento da educação domiciliar veio mostrar é que não são. São coisas diversas e que é possível existir educação sem escolarização e muitas vezes existe escolarização sem educação nenhuma. Então, o que a gente tem demonstrado é que obrigar a matrícula na escola dos 4 aos 17 anos, como está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é inconstitucional e é contrário aos tratados internacionais de direitos humanos. Por quê? A Constituição garante autonomia para a família, garante que os pais têm o direito de coordenar a educação dos filhos. Os tratados de direitos humanos garantem que os pais têm o direito de escolher o tipo de educação a ser dada aos filhos. E, além disso, a Constituição garante o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e também a liberdade de ensinar e aprender. A grande questão é que nós devemos conjugar a liberdade com algum tipo de prestação de contas, ou seja, algum tipo de comprovação de qualidade da educação que está sendo dada em qualquer um dos lugares. E o que acontece? Hoje está em curso no STF o recurso extraordinário número 888.815, que vai julgar se os pais têm direito líquido e certo a educar os seus filhos em casa. E você até falou mais cedo que tem formação jurídica. Pois é, direito líquido e certo é aquele incontestável, que não precisa fazer nenhum tipo de demonstração, nenhum tipo de comprovação. Pelo simples fato de serem pais dos seus próprios filhos, de terem um poder familiar sobre eles, teriam o direito de escolher educar em casa. E nós já tivemos sinalizações positivas do relator do processo, o ministro Barroso, que, inclusive, em novembro de 2016, suspendeu todos os processos que estão tramitando contra as famílias. Além disso, o ministro deu repercussão geral ao caso, porque esse é um caso individual que começou em Canela, no Rio Grande do Sul,
e ele determinou que a decisão agora vai valer para todas as famílias. O voto do ministro já foi dado, nós não sabemos ainda exatamente o conteúdo do voto, tudo indica que é um voto favorável a nós. O processo já foi mandado para a presidência do Supremo para marcar a data do julgamento. E nós estamos esperando esse julgamento para até os próximos 3 meses. Estamos nos preparando porque esse julgamento vai ser crucial para as famílias que educam em casa e para as famílias em geral, para a sua liberdade educacional. Então, esse é o resumo da situação. Tudo leva a crer no que você disse, que o ministro Barroso se colocará a favor da demanda. Mas dá para ter uma ideia em relação aos seus pais? Mais algum ministro fez indicação ou agiu de modo que vocês pudessem tirar assim, uma espécie assim, de gostinho do que eles venham a dizer em seus votos? Porque vocês sabem que na cabeça de juiz, né, qualquer coisa pode sair. A gente sabe que é um assunto controverso, que pouquíssimas pessoas entendem disso no país. Eu tenho certeza que nenhum dos ministros do Supremo tem um conhecimento profundo sobre o assunto, e é claro que a gente corre um risco no STF. Nós já conversamos com alguns ministros, e a nossa estimativa até o momento é que nós, dos 11 ministros, nós já garantimos 4 votos favoráveis. Existem alguns votos indefinidos que a gente está trabalhando aí. Então, o que eu posso te dizer nesse momento é que nós temos um otimismo, sabemos que no tribunal, quando temos o apoio do relator, as chances são mais de 50%. E, ao mesmo tempo, a nossa tese é uma tese consistente, é uma tese, modéstia às favas, muito bem elaborada, e nós não encontramos até hoje nenhum tipo de tese contrária que fosse consistente, que poderia derrubar a tese a favor da educação domiciliar. Então, nós esperamos um resultado favorável, mas não estamos parados, estamos atuando junto ao Supremo para que esse resultado realmente ocorra. E eu gostaria de dizer que estamos em semanas absolutamente cruciais para o futuro da educação domiciliar no Brasil. Sem exagero nenhum, o que acontecer nas próximas semanas, especialmente aqui em Brasília, vai influenciar as próximas décadas da educação domiciliar. Não, é porque deu uma interrupçãozinha no final da sua fala, mas ficou claro o encerramento do seu raciocínio. Vou passar aqui para o Rick, e eu gostaria de perguntar para ele, fazendo aqui não uma espécie de provocação convicta, apenas estou levantando uma bola para ele comentar. Mas uma das críticas dos que são contrários ao homeschooling é de que o homeschooling isola as crianças de uma espécie de convívio social. E provavelmente, na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nós talvez escutemos essa argumentação de algum dos ministros que eventualmente se colocam contrário à questão. Como é que você responde a isso, Rick? Ele caiu ou está sem microfone? Não estou ouvindo. Ele está em silêncio. Eu acho que o microfone dele está desligado. Rick, talvez tu tenhas que ligar o microfone. Oi, consegue me ouvir? Agora sim. Tu ouviste a minha pergunta? Entendi, sim, ouvi a pergunta. E para responder essa pergunta, a gente precisa partir de algumas premissas e alguns princípios que são fundamentais, mas que normalmente as pessoas se esquecem. Primeiramente, a maioria das pessoas que fala sobre socialização não sabe o que é socialização. Essa é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, né, pais, professores, juízes, promotores, políticos, todo mundo pergunta sobre socialização. Mas e como é que fica a socialização? Parece mesmo que a escola é o grande lugar da socialização e, na verdade, não é. Primeiro, a gente precisa entender
que a escola ela não existe para socializar. Tá? Não é essa a função da escola. Ela pode socializar em algum momento, sim. Mas a própria pedagogia, que eu preciso me apropriar de falas da pedagogia, ela diz, em estudos científicos comprovados, que a socialização da escola é pobre. Por quê? Porque você pega um garoto de 7 anos e coloca ele junto de outros 30 garotos também de 7 anos, da mesma classe social, cultural e econômica, seja numa escola de uma periferia pobre ou numa escola de classe alta de um grande centro de uma grande cidade. Então, qual é a socialização rica que a pedagogia preconiza? É que a criança precisa se relacionar com crianças mais novas que ela, crianças mais velhas, crianças da mesma idade, adolescentes, adultos e idosos. Essa é a socialização rica. A socialização escolar, ela também se restringe a 30 minutos ou 20 minutos de intervalo. Ou as crianças podem se socializar durante a aula, as crianças e adolescentes podem? Eu creio que não. Então, assim, é importante a gente entender essas premissas, até para que a gente possa, então, falar da socialização do homeschool. Porque, assim, o homeschool, ele não é uma bolha, como pensam alguns. Porque no processo do homeschool, os pais são os responsáveis, os mediadores, os facilitadores, os intermediários entre o educando, a criança, o adolescente e o conhecimento. Eles não são necessariamente os professores. E essas crianças, esses pais, eles utilizam uma série de recursos. Essas crianças frequentam quadras de esporte, frequentam clubes, playgrounds, eles têm vizinhos, eles têm amigos, eles têm parentes, né? Esses pais, eles proporcionam um momento de socialização com essas crianças também. Inclusive, os estudos em países já adiantados, já avançados, como os Estados Unidos, aí, com 4 décadas, 4 décadas de homeschool consolidada, o próprio Canadá, existem estudos que mostram, inclusive, adultos que foram homeschooling, e eles sabem se relacionar melhor, eles têm melhor rendimento nos seus relacionamentos interpessoais e conseguem trabalhar em equipe melhor do que aqueles que estudaram em escolas. E olha que eu estou falando de Estados Unidos e Canadá, países que têm boas escolas. Inclusive, existem universidades nesses países que eu citei e empresas e corporações que só aceitam adultos que foram homeschooling, até por essa questão de poder se relacionar bem e pensar um pouco fora da caixa. Então, essa questão da socialização, ela acaba sendo um mito, né? Se o tema da nossa que o único lugar onde as crianças vão se socializar é na escola. O pai pode ter a sua criança num método de educação de homeschooling e, ao mesmo tempo, inscrever ela numa natação, ou no futebol, eventualmente em qualquer outro lugar onde ele tem a possibilidade, ou a criança, mesmo na rua, vai se socializar, ou talvez num clube. A escola não tem nenhum tipo, digamos, de predomínio nessa questão e muito menos de monopólio. Com certeza. Inclusive, assim, eu falo não como dirigente de uma associação, de uma ONG, como representante dos pais, eu falo como pai educador. A minha filha entrou na universidade aos 16 anos, eu estou no 8º ano de homeschool, e em 15 dias ela foi eleita pelos colegas, por unanimidade, a líder de turma. Ela era líder da turma e ela me disse que tinha colegas de sala que eram da minha idade. Ela foi eleita por unanimidade, líder, por conta da participação, do envolvimento que ela tinha com a turma. Tá? Estou falando, inclusive, de uma experiência que eu vivi. Então, assim, o Gustavo Abadi estava falando sobre a questão escolar com relação ao que a escola é, e aí, se a gente traz isso para a questão da socialização, numa audiência pública, uma vez, uma representante do Ministério da Educação disse para mim que a escola era o espaço do livre aprendizado, do exercício da tolerância e da harmonia das relações. Então, assim, nós vamos falar sobre a escola real ou sobre a escola ideal? Essa escola que ela falou não existe, né? Se existe, eu desconheço. Muitos pais, inclusive, tiram os filhos da escola por causa da má socialização da escola hoje, né? Então, assim, é claro, esse é um outro assunto, mas eu quero desfazer
já que a ideia é desfazer mitos, né, o tema da nossa conversa aqui, essa questão da socialização é um mito, para mim, superado. Está superado. Os homeschoolers são socializados e muito bem socializados. Muito bem. Deixa eu puxar aqui para a professora Ana, porque antes de nós entrarmos ao vivo, eu estava tendo uma conversa com ela, uma espécie de aquecimento do nosso hangout, e ela me contou que já recebeu alunos em sua escola com fobia escolar. Que tipo de socialização é essa, professora? Onde os alunos chegam para a senhora tremendo de medo de chegar na escola. Como eu digo, a escola tem um perfil de aluno para perfil de escola. A gente sabe que tem escolas grandes, escolas pequenas, e nas escolas maiores acaba um pouco fugindo do controle dos educadores nesses momentos de socializações livres, onde vai acontecendo bullying, os alunos vão sendo excluídos, ele é diferente dos colegas, porque, bem ou mal, a gente está falando de socialização, e o primeiro local que se montam grupinhos fechados é dentro da escola. E aí, onde há exclusão, onde há... Como eu digo assim, a preocupação da sua parte social, o aluno acaba fazendo amizades dentro da escola, estão ali dentro, mas tu oportuniza cursinhos, clubes, esportes, grupos de igreja, grupos de interesse em comum, eles estão socializando a partir daquilo que eles se sentem bem. Os alunos, quando chegam na homeschool, a gente tem alunos tanto de inclusão, quanto alunos que frequentam a escola, alunos que foram excluídos da escola por deficiências mais severas, e transtornos que foram pontos de gatilho dentro do ambiente escolar. Eu acho que existe o perfil de aluno para perfil de escola. Ao mesmo tempo, o que eu vejo também... Como é que é esse perfil? A gente, quando conhece o aluno, ele tem a forma dele aprender, a forma dele se relacionar. Aí tu sabe, aqui aquela escola é uma escola grande, que tem a fala da liberdade do pensar, que usa determinada metodologia, que para aquele determinado aluno aquilo não vai se encaixar. E aí a gente acaba tendo os fracassos escolares. Que causam traumas. Que causam traumas, inclusive o meu. Fala um pouco da sua experiência, então, pessoal, já que tu mencionaste. Eu frequentei uma escola, tinha uns amigos, porém eu reprovei 3 vezes naquela escola. E eu sou portadora de TDAH, e quando eu saí dessa escola bem excluída, né, fui convidada a me retirar pelas 3 reprovações, eu acabei criando uma raiva muito grande e cheguei e verbalizei para a coordenadora na época que eu disse, eu não quero mais ser atriz agora eu vou virar professora e vou ensinar vocês a dar aula e respeitar o aluno. E a partir dali foi minha caminhada, fui para o magistério e comecei a tirar notas bem melhores. Antes de concluir o ensino médio, eu já tinha sido aprovada no vestibular entre os primeiros colocados. Então eu digo assim, eu não era perfil daquela escola. Aquela escola poderia ter terminado comigo. Se eu não tivesse uma família atuante, um pai participante, com certeza estaria achando que eu era retardada, que eu tinha um problema cognitivo, que eu não tinha condições de aprender, ou condições de socializar. Esse é um caso que se repete entre os alunos que você recebe? Ainda hoje há. E a parte da socialização, eu nessa escola eu vivia de castigo no recreio. A minha socialização era dentro da escola. Era ficar cheirando a parede. Né? Então, assim, quando eu montei a homeschool, foi exatamente para respeitar a maneira que cada um tem de aprender. E que a gente, educador, não é o transmissor do conhecimento. A gente tem que provocar o aluno a buscar o seu conhecimento. Dentro da homeschooling, eu acho que tem uma coisa muito positiva, que dentro das escolas, hoje a gente escuta um pouco, a gente está falando tanto de escola privada quanto pública, né? Escola em geral. Em geral. Até porque, se for pegar o Brasil, tu vai ver que há uma uniformização e uma centralização de decisões lá no MEC. Lá em cima, e a diversidade total no chão de fábrica. Né? Então, o que acontece? Dentro de uma classe social, classe C, B, A, os pais são mais participantes, quando não são, eles delegam funções. Né? Ou pedem auxílio, olha, eu não tenho condições de ensinar isso ao meu filho, vou contratar um professor particular, vou ver uma tutoria, vamos ver, e aproxima do aluno. Mas a gente não pode escolher que nas escolas públicas, os pais estão totalmente afastados da escola. Quando o primeiro contato social é a família.
A escola que providencia o retorno da família para participação do aluno, eu já acho extremamente adequado. Mas a gente tem alunos que são jogados dentro da escola que o pai nunca abriu um caderno. Então, a homeschooling, ela traz essa função para o pai. Nos locais que já deram certa parte de homeschooling, se falou muito também da sala invertida dentro do espaço escolar. O que é a sala invertida? É a escola ir para dentro de casa e, a partir da casa, construir o conhecimento e chegar na sala de aula e mostrar aquilo que sabe. Então, na verdade, a gente fala de homeschooling, há uma crítica severa ao homeschooling, e eu não vejo por quê, porque a gente tem que aumentar a diversidade e, ao mesmo tempo, se unir. A educação não pode ser uma briga, tem que ser uma união. Né? Mas a educação também não pode ser uma ditadura. Não pode ser uma ditadura, tu tem que respeitar o aluno. Se fala em respeito do aluno, se fala em respeitar a forma de aprender, né? Mas tu chega na escola, tu tem que ser classificado, seriado. Aí tu tem um potencial bom naquilo e tu não pode ir adiante, tu tem que ficar retido com aquele grupo e ir crescendo aos poucos. E aí tu anula alguns alunos. Inclusive, no processo de anular bons alunos, esses alunos se tornam desatentos, relapsos e acabam até desgostando da escola. Né? Então, eu vejo assim, a escola que busca a aproximação da família, puxa, 100%, é isso que a gente precisa. A gente sabe que no Brasil, a educação vem da escola e da família. E a gente há um problema muito grande da participação familiar na vida escolar. No processo da homeschooling, o que mais me encanta é a questão da participação de todos. Muitas vezes, os pais que aplicam homeschooling, quantas vezes estão revendo conteúdos que vocês não viam mais? Né? Então, não é só o filho que está aprendendo, são todos. Né? E a parte da socialização, o pai está lá para dizer, não põe o olho, não põe o dedo no olho do amigo. Isso não é certo. Talvez num espaço maior, ele botou o dedo no olho do amigo, ele só vai ser chamado a atenção depois do fato ocorrido. Ou seja, tardiamente. Deixa eu passar a bola aqui agora para o Gustavo. Eu vou passar uma bola fervendo. Gustavo, é o seguinte, nós falamos sobre socializações alternativas que não a da escola, e a professora Ana agora falou sobre a participação das famílias e essa participação como parte do processo de sucesso na obtenção de uma educação melhor. Ao mesmo tempo, ela também mencionou aqui, Gustavo, o fato de que boa parte das famílias brasileiras acabam sendo desestruturadas. Então, eu vou colocar a seguinte questão para ti. Como é que entre uma camada da população, principalmente a população de classe média, média alta, até classe alta, digamos, há uma maior, isso me parece evidente, há uma maior participação dos pais. Claro, isso não é geral, sempre há exceção, mas a exceção confirma a regra. Agora, entre um universo muito grande de famílias, existe uma ausência, existe uma falta de interesse por parte, inclusive, do pai e da mãe na educação do filho. Como é que o homeschooling pode ser um sucesso nesses ambientes onde o desinteresse é patente? Né? Famílias desestruturadas também podem obter sucesso com o homeschooling? Famílias desestruturadas, olha... Pessoalmente eu não acredito nisso. Porque homeschooling pressupõe uma família que esteja no seu devido lugar. Não é possível, assim, o Rick pode me corrigir, mas eu acho que até já ouvi isso dele também. As famílias, elas têm que estar muito bem ajustadas para conseguir fazer educação domiciliar. Mesmo quando você tem... Geralmente você tem alguém do casal que fica em casa, geralmente é a mãe. Mas o pai, ele tem que estar integrado. E eu chego a te dizer assim, muitas vezes nós fomos procurados por mães muito preocupadas com os filhos e querendo fazer homeschooling, e o pai, né, o pai da família, para ele, educação era a mesma coisa que escola, e ele entendia que deveria ir para a escola, e nós dizíamos para assim, não force o seu casamento, a sua família, por causa desta questão. Para que você possa fazer homeschooling bem, você precisa ter um lar harmonioso, um casamento harmonioso. Mas e as novas configurações familiares? Bem,
as novas configurações familiares são as exceções. E aí que está a questão, né? A regra é que toda criança precisa ter uma figura masculina e paterna, e toda criança precisa ter uma figura feminina e materna. Se você tem um avô e uma mãe preocupados, é possível que dê certo, mas eles vão ter que interagir muito bem entre eles para conseguir conduzir esse processo, né? Então, assim, o nosso problema com famílias desestruturadas, ele é um problema anterior a um problema educacional, né? Então, é uma questão cultural que a gente precisa discutir com muita seriedade, né? Então, essa batata quente, ela tem um limite para a gente, viu, Guilherme? Eu não consigo te ouvir. Guilherme, tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Sem som. Guilherme. Eu não consegui ouvir a tua pergunta, Guilherme. Não, o som não veio. Não consigo ouvir o som. Guilherme, seu microfone está desligado. Isto. Oi. Só diz para eles que nós já... agora estamos ouvindo? Agora sim, agora está ok. Problemas técnicos, tem muita tecnologia. Normal. Gustavo, eu estava perguntando, vou repetir, depois eu vou introduzir novamente a professora Ana, eu vou introduzir o Rick e o Alexandre na conversa nesse tema, porque eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso. O problema, o risco, nesse caso, e eu não estou advogando em favor de nada, só estou levantando questões. O risco, nesse caso, é que, uma vez legalizado o homeschooling, pode-se dar margem para que haja, digamos, uma prostituição do método e Sim. famílias desestruturadas acabem colocando os seus filhos nesse sistema, só que sem o padrão de qualidade que é oferecido, por exemplo, por você, Gustavo, ou pela professora Ana. Então, sim. O que fazer nesse caso? Neste caso, quando não se tem remédio... Uma regulação, alguma coisa do tipo funcionaria? Não. Porque, assim, dentro do homeschooling, isso é uma coisa que quem começa a fazer homeschooling percebe. Nós não optamos só por uma modalidade de ensino, Guilherme. Nós optamos por um estilo de vida. Então, assim, eu posso chegar com um pacote de livros na mão e entregar para a criança e dizer, estude sozinho. Se eu não abraçar a ideia e não facilitar as coisas, não incentivá-la, ela vai morrer na praia. Então a pessoa que vai fazer, tu pode ter toda... Nos Estados Unidos, que já existe homeschooling há mais de 50 anos, o movimento de homeschooling lá começou em 64 com a publicação desse livro aqui, ó, How Children Fail, do John Holt, professor John Holt. Lá ele já dizia, olha, não adianta você simplesmente entregar os conteúdos e dizer, regular bem e diga, vá adiante, a criança vai falhar, porque ela não sabe, ela tem carência de saber e ela precisa de uma mão que a conduza. Isso é uma questão perene, em qualquer lugar você vai ouvir. Então, assim, se você não tem uma família envolvida no processo educacional, Guilherme, a criança vai falhar no homeschooling ou na escola. Se a família não conduz ela, ela vai falhar. Não importa a regulação, não importa o melhor método do mundo. Entende? Então, assim, eu entendo o que a professora Ana fala no que diz respeito às escolas. Essas são queixas que qualquer pessoa que for a uma escola vai ouvir. Porque as crianças estão sós. E muitas vezes elas começam a fingir que estão aprendendo e os professores fingem que estão ensinando. Entende? Então, assim, no homeschooling, e não funciona assim. No homeschooling ou nós aprendemos ou nós aprendemos. Entende? Não é... Existe a curiosidade, mas existe um motor também nisso, que é o pai
tutor, educador que está fazendo a coisa funcionar. Né? Então, eu imagino que muitas pessoas que acham que podem começar o homeschooling só porque tem uma regulação, deem com os burros na água, porque a motivação elas não terão. Que é, meu filho precisa aprender, e eu preciso ensinar. Não é o livro não ensina ninguém. Você tem que ensinar a pessoa a ler o livro. Né? Professora. Quando a gente fala em homeschooling, o meu projeto Homeschool, a primeira homeschool do Brasil, surgiu para ser um espaço menor, onde os pais que não podem ficar em casa podem também estar participando desse processo. Então, eu acho que a diversidade de formas educacionais é que a gente tem que ser valorizada. Eu acho que tem uma linha muito perigosa na questão de como tu vai conduzir isso, sabendo quais são os resultados da homeschooling e de outros processos, né? Hoje, o vestibular, ele é um resultado do processo escolar. Há escolas que sabem ter melhores resultados em vestibular, outras menores. Então, dentro da própria meio escolar, tu tem certificadores. Dentro da sala de aula, tu faz provas, são certificadores. Eu vejo que, pelas nossas diferenças culturais, há necessidade de ter um órgão certificador. Porque a gente sabe que tem muitos pais envolvidos nisso, pais que gostariam de estar fazendo e não têm esse preparo. Não vamos esquecer que tem famílias que os pais não conseguiram ter o estudo que gostariam, né? E querem propor isso para os pais. Eu já recebi uma mãe que me disse, tu pode ajudar meu filho porque eu sou analfabeta. E eu queria que meu filho soubesse mais do que eu. E a gente conseguiu, a partir do menino, ele alfabetizar a mãe. Então, eu digo assim, o ensino doméstico feito pelos pais e tutores é necessário, mas é necessário também a gente perceber que a nossa sociedade brasileira, ela tem uma diversidade muito grande. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, há provas, avaliações a cada período para se ter ver que nível que o aluno está, como é que está a condição do ensino doméstico. E isso também fortalece lá para a entrada das faculdades. É o processo americano que é totalmente diferente do nosso. Nós temos que pensar que a homeschooling vai servir para um grupo de alunos e pais, mas que nós podemos também propor isso, ampliar, para que a gente possa mudar culturalmente o nosso país. A gente vai melhorar a educação, a política, a partir da educação. E a educação não está só na criança, está dentro da família. Então, eu acho que o ensino doméstico é maravilhoso para determinados grupos de alunos e famílias. Uma casa-escola como nós temos, que são momentos mais acolhedores e que a gente tem uma preocupação com a valorização de cada indivíduo, e cada indivíduo é diferente. Como tem que ter as escolas tradicionais e suas metodologias diversificadas. O que a gente tem que cuidar é que a nossa cultura aqui no Brasil é muito diferente. E quando a gente faz uma abertura de um novo campo, a gente tem que olhar para todas essas ramificações que a gente tem no nosso país. Henrique Dias, eu gostaria de ouvir as suas ponderações a respeito desse conjunto de argumentos que foram apresentados pelo Gustavo e pela professora. Com relação ao que o Gustavo falou, é isso mesmo, eu assino embaixo. Em gênero, número e grau, eu concordo, porque esse também é o nosso discurso. Nós não vamos tratar aqui as exceções, mas é preciso entender que nem sempre a família escolhe o homeschool, mas o homeschool ele acaba selecionando a família. Muitas vezes, alguns educadores formais, eles vêm perguntar sobre isso, sobre as condições de um pai, de uma mãe, de ensinar seu filho em casa. Eu até entendo, porque essa pergunta também, parte dela é uma preocupação genuína, lícita, e parte dela é o entendimento de uma mente que é escolarizada. Tá? Então, assim, muitas vezes, mamães me procuram, e não são poucas as vezes, para falar assim, olha, eu preciso fazer, meu marido está com dúvidas, e aí eu estou querendo fazer, eu digo, não faça. Às vezes, uma mulher vem assim para mim e fala assim, olha, meu marido falou que eu posso fazer por minha conta e risco. O que você acha? Eu digo, não faça. Por quê? Porque lá na frente, eu sei que isso vai dar problema. Como usando uma expressão que o Gustavo usou, ela vai dar com os burros na água.
sempre que nós estamos pelo Brasil conversando com famílias e surge isso, às vezes em eventos nossos, nós separamos um tempo só com os papais, até para saber, porque a carga maior normalmente está com a mãe, que fica ali mais tempo, digamos assim, no operacional, se eles estão de fato envolvidos com o projeto. Eu tenho uma equaçãozinha que eu brinco, que é marido omíssil é igual a esposa sobrecarregada. E lá na frente, isso dá problema, né? Então, assim, se o marido chega em casa, bancando o diretor da escola, fazendo cobrança, não funciona, envolve. E também é absorvido por esse processo, ou então o homeschool não vai funcionar naquela família. Então, quando eu digo que o homeschool, que é de fato um estilo de vida, ele acaba selecionando a família, é que as pessoas perguntam, olha, e se uma família desestruturada? E se um casal lá, onde o pai é pedófilo ou a mãe é drogada? Eles fazem esse tipo de pergunta. E se as pessoas resolverem fazer homeschool para esconder o que estão fazendo com os filhos e estarem ali desrespeitando os direitos fundamentais de uma criança? Eu costumo dizer o seguinte, dá muito trabalho fazer homeschool. Sabe o que é fácil? Fácil é você pegar uma criança, acordar ela, dar um banho, uma chocolatada e colocar ela dentro de uma van. E ela fica 5 horas do seu dia longe de você, para você fazer todas as coisas que você precisa fazer. Difícil, e a professora Ana, que a mulher me entende aqui mais do que todos os outros. Difícil é você, com todas as coisas que você tem para fazer dentro de casa, você ainda ter os seus filhos lá. Então, dá trabalho a educação domiciliar. Isso é um estilo de vida onde você modifica tudo. Não é uma coisa simples. As pessoas não vão sair por aí fazendo isso como moda. Quem tomar essa atitude vai dar com os burros na água assim e vai voltar com os filhos para a escola. Nós já vimos isso acontecer, né? Eu estou falando de algo que de fato acontece. Tem pais, por exemplo, que os pais eles preferem se livrar dos filhos. A escola se transforma assim, uma espécie de depósito. Exatamente, não tenha dúvidas disso. Eu estava dando uma palestra no interior de São Paulo e ao final, uma pedagoga me procurou e falou para mim, olha, tudo que você falou, eu concordo, eu trabalho numa escola de tempo integral, onde o menino entra às 7 da manhã e sai às 6 da tarde. E ele tem café da manhã, tem lanche, tem almoço, tem aula, tem descanso, tem atividades extracurriculares, faz o dever de casa. E numa dessas, o pai procurou ela e falou assim, olha, será que você, quando eu vier buscar ele, você não pode dar um banho no garoto? E ela, assim, respirou fundo, porque depois do menino ficar lá 11 horas, o pai ainda queria que desse um banho, ela respirou fundo e perguntou assim, mas por que um banho? Ele falou assim, não, porque se você dá um banho nele, eu coloco ele aqui na cadeirinha, prendo ele no cinto e ele dorme, quando chegar em casa eu só coloco ele na cama. Esse pai, ele representa o retrato de uma sociedade assim, que transformou a escola em depósitos de crianças, e as escolas aceitaram isso, né, por vários motivos que eu não estou, nossa intenção aqui não é discutir. Então, fica muito claro que uma família desestruturada, ela não vai querer fazer, né, porque é um projeto em que todos têm que estar envolvidos. Tem gente fazendo escola em casa, tá? Eu conheço casais que ganham muito dinheiro, têm uma vida financeira muito equilibrada, estão querendo livrar os filhos, digamos assim, dos males do ambiente escolar de hoje, contrataram professores particulares para todas as disciplinas, mas não se envolveram, eles continuaram terceirizando essa parte da educação que a gente chama de educação acadêmica. Isso, para mim, não é homeschool, isso aí é escola em casa. Ok, eu não julgo esses pais, não estou dizendo que eles estão errados, mas homeschool é um projeto de vida, é um estilo de vida, e toda a família tem que se envolver. Uma família desestruturada não consegue fazer. Essa é a nossa experiência. Alexandre, deixa eu puxar para ti agora. O problema me parece ser muito cultural no contexto geral. Como é que faz para mudar essa cultura? E, óbvio, no sentido de, inclusive, ampliar o homeschooling, que ainda é muito incipiente no Brasil. Ok. Nós estamos num processo muito intenso no Brasil, eu chamo de normalização cultural. Isso significa que o homeschooling, até poucos anos atrás, era uma coisa de gueto, uma coisa que pouquíssimas pessoas conheciam e compreendiam, para hoje ser cada vez mais compreendido e até aceito. Anos atrás, eu costumava falar assim, para mim o ideal
é que sai um repórter, sei lá, do Jornal Nacional, entrevistando pessoas a esmo na rua e perguntando assim: você conhece, já ouviu falar de educação domiciliar? E a maioria das pessoas disser que sim. E não é dizer que concorda com a educação domiciliar, é dizer que conhece. Porque, no final das contas, o nosso grande inimigo tem sido a ignorância, o total desconhecimento sobre o assunto. Eu considero que nós estamos sendo muito bem-sucedidos nesse processo de normalização cultural. O assunto hoje ele é bem mais disseminado na sociedade. Existe um crescimento, sem exagero nenhum, exponencial da educação domiciliar no Brasil. Todos os anos que nós temos registrados, o crescimento está acima de 50%. Proporcionalmente, o número de famílias hoje, que está em cerca de 7 mil famílias, ainda é muito pequeno com relação ao número total de estudantes, que são quase 50 milhões de estudantes. O espaço para crescer é muito grande e nós prevemos que em uma geração isso aí pode chegar a 500 mil crianças sendo educadas em casa. E nós Mas daí é fundamental também a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, a constitucionalização do processo. A decisão do Supremo Tribunal Federal seria um fator importantíssimo nesse crescimento do movimento da educação domiciliar, porque nós já registramos várias famílias que são entusiastas, que querem fazer educação domiciliar, mas ainda não fazem, em boa parte, porque existe essa insegurança jurídica. Nós temos uma estimativa de que, se o Supremo der uma decisão positiva a respeito da constitucionalidade da educação domiciliar, o número de famílias educadoras vai literalmente triplicar do dia para a noite. E a nossa estimativa, assim, muito pouco ambiciosa, é que em uma geração a gente vai chegar a cerca de 500 mil crianças educadas em casa. Percebam que 500 mil crianças representa apenas 1% do total de estudantes. Nós nunca teremos a educação domiciliar como um fenômeno adotado pela maioria das famílias do país, pelo simples motivo de que... Mas eu acho que não é assim em países do mundo, né? Nenhum país do mundo é assim. Não. Nos Estados Unidos, que é o país que, de longe, mais adota a educação domiciliar, com cerca de 2,5 milhões de crianças educadas em casa, nós temos apenas 4%, isso representa apenas 4% do total de estudantes. E nunca vai ser a maioria, exatamente por todos esses requisitos que o Gustavo já se referiu, para as famílias que pretendem educar em casa. Você precisa ter uma família funcional, que seja uma família real, que cumpra os seus deveres. Você precisa ter uma mudança no estilo de vida, uma disponibilidade, até uma disponibilidade maior de tempo. E quando você analisa todos esses requisitos, você percebe que uma proporção muito grande, assim, muito pequena das famílias, desculpe, se encaixa nesses requisitos. Enfim, eu me lembro, anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo o meu mestrado, eu cheguei e perguntei para um professor de direito constitucional o que ele achava do homeschooling. Aí ele me disse o seguinte: olha, eu tenho até algumas reservas a respeito do assunto, mas quer saber? Isso aqui já está tão mainstream, já virou tão lugar comum, que nem vale a pena mais discutir. E enquanto eu ouvia isso, eu pensei, esse é o ponto que a gente tem que chegar no Brasil. Ou seja, de virar um lugar comum, apenas uma opção a mais dos pais, sem que isso provoque qualquer tipo de controvérsia e seja considerado algo anômalo, esquisito, etc. Muito bem. Eu vou fazer uma rodada final de despedida dos nossos convidados e eu vou começar agradecendo a participação ao Gustavo Albani e parabenizando ele pelo trabalho que faz à distância para tantos pais e tantos alunos. Bom, eu quero agradecer o convite primeiro, né, e dizer que tudo o que a gente faz é com o desejo de que os nossos filhos recebam a melhor educação possível. O nosso desejo é ajudar, é servir as pessoas.
eu queria dizer duas coisas antes de encerrar, viu, Macalossi, que é o seguinte: no Brasil, antigamente, existia educação domiciliar, viu? Isso não é nenhuma novidade. Tem um livro chamado A Casa e Seus Mestres, professora Maria Celício, que é uma tese de doutorado em que ela mapeia o século XIX inteiro e como as famílias educavam em casa e depois mandavam para as faculdades. Isso no Brasil. Entendeu? Então, havia havia homeschooling antes, né? E a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: nós não vamos parar, sabe? Se o STF disser que não, nós vamos continuar. Se o nosso número diminuir, nós vamos continuar. Por quê? Porque depois que a gente prova algo bom, a gente não volta para aquilo que é ruim. Para quem é livre, não aceita a prisão, viu, Guilherme? E aqui que está a questão. Entende? A nossa liberdade é o nosso bem mais precioso. Então, assim, eu quero que os meus filhos vivam num país livre como homens livres. Entende? E é para isso que eles estão sendo educados. Deixa eu fazer o meu jabá aqui um pouquinho. Se você quiser aprender um pouco sobre homeschooling para começar na sua vida, existe o site www.homeschoolja.com. Lá tem as informações do nosso curso e a gente está à disposição para ajudar. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar no Brasil Paralelo. Eu me sinto muito honrado, viu, Guilherme, de estar aqui com vocês, de estar junto com a professora Ana, com os meus amigos Rick e com o Alexandre, que são 10 vezes mais inteligentes do que eu e fizeram muito mais pelo movimento de educação domiciliar do que qualquer outra pessoa fez. Então, assim, eu me sinto muito feliz e muito alegre. Quero dizer, espero que o Brasil Paralelo seja muito bem sucedido naquilo que está se propondo e eu quero ajudar da forma que for possível. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos a sua participação, Gustavo. Novamente, parabéns pelo trabalho que vem executando. Vou passar para o Alexandre. Alexandre, obrigado pela participação aqui no nosso Hangout. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. É realmente uma honra estar aqui conversando com vocês. Já há tempos eu sou fã do Brasil Paralelo. E eu gostaria de aproveitar o gancho aqui do Gustavo e dizer o seguinte: o movimento da educação domiciliar no Brasil está absolutamente consolidado, ele não vai embora, e a questão jurídica é absolutamente secundária nisso. Pode até parecer estranho um advogado falando isso, mas o que realmente importa para a educação domiciliar é a decisão de cada pai, de cada mãe, de educar os seus filhos em casa. As questões jurídicas, elas serão superadas de uma maneira ou de outra. Para quem tiver curiosidade de saber como é que estão essas questões jurídicas, pode seguir meu perfil no Facebook, Alexandre Magno Fernandes Moreira, mas é importante lembrar disso. O principal não é o STF, não é o Legislativo, não é o MEC, é a decisão que cada família toma. E isso é o que vai mudar a vida dos nossos filhos e, de alguma forma, vai contribuir para mudar o nosso país. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alexandre, e parabéns pelo ativismo na questão. Rick, deixo a palavra contigo, que já participou no Hangout da semana passada, daqui a pouco o Rick vai nos acionar no Justiça do Trabalho. Obrigado pela participação nesse Hangout. Bom, quem tem que agradecer aqui sou eu. Também estou me sentindo muito honrado de participar e participar pela segunda vez. Eu não vou chover no molhado com as coisas que o Gustavo falou e o Alexandre também, mas eu penso o seguinte: se nós vivemos num país que se diz democrático, eu não posso obrigar uma criança a ficar 5 horas dentro de um prédio, por melhor que seja o que aconteça lá dentro. Não consigo entender pensadores que dizem que na antiguidade
na modernidade era a ciência, hoje nós estamos na era pós-moderna, e na era pós-moderna tudo é relativo. Se tudo é relativo, por que a escola tem que ser absoluta? Continuaremos lutando. Eu nem sei se existe essa palavra, mas esse movimento homeschool, ele é um movimento imparável no Brasil. Famílias que foram processadas antes do sobrestamento e sentenciadas ousaram desobedecer judicial de matricular os filhos na escola por decisão própria, e isso, para mim, sinaliza uma coisa: convicção de que estou dando o melhor para os meus filhos. Eu quero que quem quiser colocar seu filho na escola, fique à vontade, mas quem quiser educá-lo fora da escola, liberdade também. Aí eu vou entender que a democracia na educação, o pluralismo pedagógico não é uma falácia, mas ele existe de verdade. Tá? Um abraço a vocês, e qualquer coisa que necessitem, procure a nossa página da ANED no Facebook, mande uma mensagem para a gente, ou no nosso site, aned.org.br, e nós vamos estar à sua disposição também. Um forte abraço. Muito bem. Obrigado, Rick, pela participação aqui no nosso Hangout. Professora Ana, também é um prazer recebê-la aqui na série do Brasil Paralelo. Te deixo também com a sua manifestação final. Muito obrigada pelo convite, obrigado pelos colegas, cada vez a gente se enriquece mais. E, como eu disse, a primeira homeschool do Brasil, Anabel, ela é focada para pequenos grupos, onde eu vou valorizar o indivíduo, e quando tu entra na homeschool, a família entra junto. Porque, para mim, a principal construção do ensino doméstico é que a educação não para, e que os pais estão estudando com os alunos, que o conhecimento é a única arma para mudar o futuro. Quando a gente fala de história, a importância da gente entender o passado, para tentar entender o que está acontecendo agora, mas modificar lá na frente. Hoje a Home funciona como um complemento escolar em virtude da legislação, em parceria com algumas escolas. Temos alunos, em seus casos particulares, mas, como eu digo, a participação da família é imprescindível. A homeescola não é um depósito de criança, ela é um espaço para a família. E a diversidade da educação, sendo com ensino doméstico, com a escola comum, com metodologias diferenciadas, com espaços menores, para a gente poder contemplar a diversidade social e cultural que a gente tem hoje no nosso país. Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tem que ampliar, sair da caixa de escola e mostrar novas oportunidades. E o ensino doméstico, a gente insiste, persiste, cai e levanta. Né? E eu tenho certeza que a partir desse processo, a gente tem uma mudança na forma de entender o conhecimento, que não é só a criança, é para todos. Muito bem. Tu quer fazer um jabá? Quem quiser. Não tem problema. Quem quiser conhecer a primeira homeschool do Brasil, Anabel, pode entrar no site www.anabel.com.br, Anabel com 2 N's. Temos a nossa página no Facebook e estamos abertos às famílias, aos alunos e a qualquer pessoa que queira conhecer o nosso projeto. São 19 anos na educação. Faz 8 anos que eu realizei meu grande sonho pela metade. Daqui a pouco a gente vai conseguir essa grande conquista da diversidade educacional. Muito bem. E nós vamos agradecendo a todos os nossos participantes. Eu quero só fazer aqui uma manifestação de encerramento, antes de nós nos despedirmos, e é no seguinte sentido. O trabalho da Ana, o trabalho do Gustavo é fantástico, fenomenal, e da mesma forma o do Rick e do Alexandre, porque se combinam de alguma maneira. Eles atuam no sentido de prover o conhecimento, o Rick, o Alexandre, na questão do ativismo. E é necessário cada vez maior capacidade de diálogo entre os agentes para que as coisas andem, e eu espero que todos, neste caso, tenham muito sucesso. E muito obrigado pelo espaço de vocês, que está abrindo para um grupo tão pequeno, que para a gente poder ampliar esse conhecimento para mais famílias, para que a gente possa estar contribuindo. A proposta do Brasil Paralelo é sensacional. Valoriza a forma de aprender das diferenças a partir dos vídeos de história,
como esses debates que a gente só tem a crescer. Muito obrigada. Muito bem. E aproveitando, novamente vou reiterar, nós estamos com desconto de 5%, 5% para você que está acompanhando este hangout especial sobre homeschooling. Nós estamos acabando com os mitos do homeschooling aqui, pretendemos abrir a mente das pessoas para tirar esses mitos que se popularizam. Você que está nos acompanhando, nos dando o prestígio de sua audiência, tem um desconto de 5% na aquisição da série histórica Brasil, a Última Cruzada. Ou 5% de desconto na aquisição da série Brasil, a Última Cruzada, junto ao Congresso Brasil Paralelo. Então, a série individual ou o combo, 5% de desconto até amanhã, meio-dia. Gostaria de agradecer a participação, novamente, da Ana, do Gustavo, do Rick e do Alexandre, e a todos vocês que disponibilizaram o tempo e o prestígio para assistir esse nosso hangout. Também agradecer a todo o apoio técnico aqui, para que ele fosse realizado. Tá bem? Tenham todos uma excelente noite e até mais. Nós voltamos na próxima quarta-feira.